Relação com Deus. E assim, sem religião, tá? Eu não acredito que para ter uma relação com o divino, você precise ter uma religião. Eu tenho uma fé. Isso não foi guiado pela família. Na adolescência eu entrei na igreja evangélica. As pessoas que eu convivia, minha mãe não era, mas eu fui com uma amiga. E eu sempre tive uma necessidade de estar próximo de Deus, estar perto de Deus. E eu fui pelos moldes comuns, né? A gente vai para a igreja. Só que eu entendi que os momentos em que eu estava me sentindo na presença dele eram em casa. E aí eu comecei a questionar, né? Sobre a necessidade de você ir para um lugar. E aí depois o pastor falou que eu fazia perguntas demais, eu saí da igreja. Mas eu tinha duas opções: ficar na igreja calada, sem fazer perguntas, ou sair e procurar minhas respostas em outro lugar. E foi o que eu fiz. E aí eu fui ler livros, visitei lugares. No início, assim, dessa busca, nada me preencheu. E aí um professor de música me indicou Carlos Castanheda. E aí eu fiquei muito curiosa e comecei a... Isso porque Carlos Castanheda falava sobre um assunto que foi justamente o assunto que eu estava fazendo pergunta demais, né? Dentro da igreja. Que era sobre viagem astral. E aí um dos meus questionamentos com o pastor é por que viagem astral existe se não tem na Bíblia? Porque é dito dentro da igreja que tudo tem na Bíblia, né? E tudo que não tem na Bíblia é negado e colocado nas costas do diabo. Então, para mim nunca fazia muito sentido essas respostas e eu fui ler Carlos Castanheda. E aí acabei tendo experiências, porque tudo que você acessa tem uma energia. Então, se você acessa, você vai ler um livro, você vai acessar a energia daquela pessoa que escreveu. E isso me ajudou a ter experiências quando fui dormir e tal. E mostrou realmente que aquilo era real. Que nada a ver, coisa do demônio. Não, nada a ver com isso não. Abriu as portas para eu experimentar muito mais, né? E aí eu segui buscando o divino em qualquer lugar. Até porque eu sempre achei expressão divina num trocinho desse aqui, ó. Parecem anjos que encarnam. Numa borboleta que chega perto de você, no sorriso de uma criança. E às vezes no olhar de um adulto também, porque a gente tende a... É mais fácil a gente se conectar ao divino numa criança. Mas se a gente trabalhar os nossos olhos, a gente começa a ver Deus em tudo. E às vezes é difícil. Tem seres humanos que eu fico olhando e procurando e eu não consigo enxergar. E o problema não deve estar em mim, né? Porque eu não estou conseguindo enxergar. Mas não sei, né? Será que todos os seres? Não sei. Também não tenho todas as respostas e não preciso ter. Mas eu percebo que as pessoas, elas têm Algumas pessoas tomaram Deus para si, como se eles fossem o dono de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que agir assim, 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 assim. Se você não agir, você não é filho de Deus. Para você servir a Deus, você tem que ir para a igreja, você tem que se batizar, você isso, você aquilo. É tanta regra que as pessoas criam e elas se
possam de Deus como se Deus fosse só delas. E por isso eu percebo as pessoas se afastarem de Deus, se afastando por não cumprirem alguns requisitos, por não fazerem isso ou aquilo. Ou, porque eu bebo, não, Deus não gosta de bebida, então Deus não gosta de mim. E as pessoas se colocam em lugares de dor. E aí chamo de Deus, do Criador, da fonte, da inteligência, da consciência suprema, sol absoluto, o nome que você quiser, não me importa. Mas como é que o divino, qual a relação que se tem com o divino? E é muito simples, Não é... Deus está na simplicidade, né? É como eu falei de uma borboleta, no sorriso de uma criança, ou você parar 5 minutos à noite para olhar as estrelas, né? E contemplar a criação dele. Esse estado contemplativo eleva a sua frequência, eleva o seu estado. Isso alimenta a alma, né? E ter relação com Deus é alimentar a sua alma, porque se você é a criação dele, você é parte dele. Se você é parte dele, você é ele. Então, essa visão até dos cristãos e tal, de você colocar Deus lá e você aqui, isso também quebrou. Bem lá atrás, quebrou, já tem tempo. Até Jesus falou, vós sois deuses. Então, se vós sois deuses, como é que está esse Deus vivendo aí? Né? E qual a relação desse Deus com esse Deus? E com Deus? Como você tem cuidado desse divino em você? O quanto que você tem escutado esse divino em você? Porque a gente é múltiplo, né? Até quem é ateu, que não acredita num ser divino, num criador, observando internamente, ele sabe que tem partes dele interna que são destrutivas e partes que têm uma inteligência, que têm uma consciência que até ele, observando, admira e entende que é uma parte dele. Então, qual a sua relação com o seu divino? Com a sua consciência máxima? E aí, tem coisas muito simples. Tem a oração, tem a reza. A reza tem um poder muito forte, muito forte, né? Os salmos também têm, mas a gente pode criar os nossos ritos. E tem essa demonização também, né? De ritual, não sei o que lá, é coisa de magia, é coisa de não sei o que. A gente também vai conversar sobre essas coisas, porque todo mundo faz magia. Todo mundo faz magia, inclusive evangélico, cristão, todo mundo faz. Tem essa coisa de... A questão é se você faz magia branca ou não, né? Mas... pela ignorância, as pessoas... Você não pode utilizar a palavra rito ou ritual. Mas o culto é um ritual. A missa é um ritual. Então, né? E... o que mais importa é qual a sua relação com o seu divino, qual a sua relação com o divino maior. E tem uma coisa simples que é a hora do banho. A hora do banho é uma hora muito divina. É uma hora de cura. A água,
A água ela tem um poder muito grande, tanto de limpeza quanto de energizar a gente. Então você pode utilizar o banho para esse momento de cuidar desse Deus, né, que habita em você, de se conectar com o Criador. E aí, se conectar com o seu anjo, com o seu mentor. O momento de meditação também é esse momento, né, de reconexão a si mesmo. E conectar-se a si, conectar-se a esse Deus que você é. Tem vários momentos. O estado contemplativo, né, ver um pôr do sol. Essa senhorinha aqui, ó, essa senhorinha de 12 anos, ela me coloca muito em estado meditativo. Muitas vezes durante o dia, às vezes é 1 minuto, mas é aquele minuto que você alimenta a alma. E a alma alimentada, a alma forte, te dá força. Tanto de se expressar mais e ser mais você, né? Quanto de viver aqui. Então, às vezes é o seu pet, é o seu parceirinho que te coloca num estado meditativo, num estado de silêncio mental. Porque você não é a sua mente e você não é as suas emoções. É por isso que a meditação é tão importante. E tem um outro vídeo que eu falo sobre meditação e sobre as possibilidades de meditação, não somente aquela em que você senta, cruza as pernas e fecha os olhos. O estado de meditação é o estado do agora, estado de presença. E quando você para contemplar, você entra nesse estado. E isso alimenta sua mente. Ou, alimenta a mente não, isso alimenta a sua alma. Olha eu trocando. E quero deixar essa pergunta. Como está a sua relação? Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você bateu um plá com Ele? Foi só quando precisou? Ou quando tá bom também, você fala com Ele? Você se acha digno de ter uma relação com Ele? Você se acha digno de se achar Deus também? Porque tem gente que é arrogância se achar Deus. Mas tá lá. Geralmente quem fala isso são pessoas que vivem da Bíblia, né? Então se você vive da Bíblia, eu vou utilizar a mesma coisa que você utiliza para, né? Vou utilizar esse livro para te dizer que lá tem vós sois deuses. Então, cadê deuses? Vocês estão presentes em vocês? Vocês estão se relacionando com vocês? Vocês estão olhando para vocês? Porque é até irônico, né? Os nossos olhos é para fora. E aí é muito mais fácil olhar para fora. Olhar para dentro requer cerrar esses olhos aqui. E às vezes tem coisas aqui dentro dolorosas. Mas que não são vocês, né? Não sou eu. Se tem dor dentro, são traumas, sombras, mas que não sou eu. E é em meio a vasculhar aqui dentro em que você encontra a luz, né? Que você vem para o seu templo, coração, e você encontra a luz. Um bom exercício
outro exercício de estar consigo, de se conectar a si, é colocar a mão e sentir o coração bater. Coloque agora, a mão no seu coração e sinta. É o seu divino falando com você. É ele dizendo que tá aí. Que fala sempre com você, às vezes você não escuta, às vezes você escuta. E quanto mais se estreitar essa relação, mais a vida fica bela, mais a vida fica leve, mais as coisas são mais fáceis. E é isso. Espero ter contribuído um tiquinho para a sua relação com o seu divino.